Boa noite, Rodrigo. Me escuta bem? Boa noite. Boa noite, Edgar. Tudo bem? Boa noite a todo mundo aí. Estão me ouvindo bem? Ouvindo muito bem. O som tá bom aqui. Irmão, que bom estar recebendo você aqui nesse nosso espaço, né? Em nome de todos que fazem o Ministério dos Homens aqui, da ZN. Muito bom receber você aqui. Eu tinha lhe apresentado antes de você entrar aqui como pastor da nossa comunidade, né? Você tem 2 filhas adolescentes, marido dele, Dilene, professor do seminário anglicano, no qual eu tenho o prazer de conviver com você, né? Como aluno. A última cadeira que a gente pagou foi de liderança avançada e foi de muita riqueza, né? Mas, Rodrigo, que bom. Olha só, a gente está hoje aqui para bater um papo um pouco, né? Vamos falar um pouco sobre fruto do Espírito, né? Eu trouxe aqui alguns dados de uma pesquisa que eu fiz sobre violência, né? E o apóstolo Paulo, ele nos traz no texto, né, no livro, na carta escrita aos Gálatas, de que é possível melhorar isso. Mas, de antemão, eu queria já provocar aqui uma pergunta para você. Em sua visão, o que poderia estar sendo um fator predominante para esses índices, né, de violência, de intolerância, tendo em vista que o ambiente estudado na pesquisa que eu trouxe aí agora há pouco, são lares onde deveria ter harmonia e amor? É uma questão assim, que tem múltiplos fatores, né? Eu não acredito que seja apenas um fator ou uma causa que desencadeia esses dados aí de violência doméstica que você falou, né? Que você conseguiu levantar. Então, esse período que a gente está vivendo aí já quase 4 meses, muita gente ainda trabalhando de casa, muita gente passou muito tempo de convivência próxima durante muito tempo. Então, eu acho que isso acaba revelando, não é a causa, mas eu acho que revela um comportamento de uma relação já degenerada e que se evidencia nesse período de convivência social muito próxima, né? Entendo. Então, são muitos fatores, eu não conseguiria elencar um exclusivamente, mas é um indicador de que a relação já vinha fragilizada e a convivência intensa só revela aquilo que já está quebrado, né? Ô, Rodrigo, você que é pai de adolescentes, eu também, né? A gente sabe, já fomos adolescentes também em uma época da nossa vida, e a gente sabe do que... Falando de longanimidade, eu queria iniciar falando por esse aspecto do fruto, né? Que é o resultado que a transformação do Espírito Santo causa no homem de Deus. Vivendo hoje com tanta tecnologia e às vezes tanta pressa, tanta coisa ao mesmo tempo, que a gente às vezes fala com os nossos filhos, pede alguma coisa e vem às vezes uma resposta que possa até nos tirar um pouco do sério. Estou falando isso de coração aberto, não expondo os meus filhos, mas é porque nós já fomos adolescentes, já tivemos essas atitudes. Sim, sem dúvida. E talvez isso seja um bom pano de fundo para a gente, assim, na sua visão, nessa transformação, né, que o fruto traz com a longanimidade, né, linkada a essa paciência, né? Quais seriam os conselhos práticos que a gente poderia exercitar, né, mais esse fruto nas nossas vidas, dentro desse ambiente, assim, digamos, domiciliar com os nossos filhos? Então, eu acho que é importante a gente primeiro entender o que é longanimidade, né? Que é uma palavra que não é muito, não é muito comum a gente usar no dia a dia. A pessoa ser longânima. Então,
a definição de longanimidade é aquele que é tardio em irar, ou seja, aquele que tem paciência, que não vai estourar por qualquer coisa. Então, é óbvio, quando você estoura por qualquer coisa, você, muitas vezes, parte para a violência. Né? Os índices que você citou aí no começo, que aumentaram a violência doméstica, é fruto da ausência de longanimidade. Se eu me iro por qualquer coisa, eu vou explodir, eu vou gritar, eu vou bater, e isso se aplica. Pode se reverter para a esposa e para os filhos. Né? Então, respondendo aí a pergunta que você fez, como é que a gente procura evitar isso? Eu penso que, primeiro, tendo a consciência de que a gente precisa entender e perceber a limitação do outro. O outro não vai ser e não vai fazer aquilo que eu quero. Porque eu quero que seja daquela maneira, e muitas vezes ele nem tem a capacidade de fazer aquilo que eu espero. Então, normalmente eu crio expectativas, eu gero um conjunto de expectativas e coloco sobre o outro. A partir do momento que o outro ele não corresponde à minha expectativa, se eu não tiver paciência, longanimidade, eu vou estourar em cima dele, eu vou ser agressivo com ele ou com ela. Né? Inclusive, esse termo que você falou de longanimidade, né? Pesquisando no hebraico, o termo Eric, né, significa nariz longo ou respiração longa, né? Quantas vezes a gente... É engraçado, assim... Respira fundo, né? E trazendo para o Novo Testamento, que é onde justamente a gente está tratando aqui em Gálatas, né? O termo macros tumos, né? Quer dizer, longo temperamento. Traz um sentido de longo de alma, né? Tipo assim, dê uma encurtada, não responda logo, segura um pouco a tua onda, assim, né? Essa coisa da longa... Eu respire fundo mesmo, conta até 10, conta até 20, conta até 1000, né? Porque o tamanho da exigência, do quanto você vai precisar respirar e ter paciência, vai depender do tamanho do problema que você está enfrentando. Vai depender do tamanho da sua capacidade de ser resiliente, né? De você receber o impacto do problema e você não estourar de volta com uma força, muitas vezes, duplicada. Então, você tem que ter a capacidade de absorver, de receber o problema e tratá-lo sem que você seja uma catapulta, né? Você pega o negócio e sai jogando, não sabe nem onde vai parar e nem quem vai atingir. Engraçado é que uma vez eu ouvindo uma anedota, né, umas histórias que as pessoas contam, que falava a história de um elixir mágico. As pessoas diziam que era um elixir mágico que resolvia problema de contenda em casa. O cara comprou o elixir e foi ver qual era a composição dele e ele não viu nada de diferente. Mas a forma de tomar dizia assim, sempre que iniciasse ou pensasse em iniciar uma contenda, gerar uma contenda, você tomaria um gole e não engolia. Não engolia o elixir. Resultado, naquela hora em que começou a contenda, que talvez ele se irou, ele estava com a boca cheia do elixir, e aí ele não jogou aquelas palavras ou aquela falta, né, de controle ou aquele descontrole, e aí quando passou a contenda, depois do tempo, ele cuspiu fora o elixir e ele entendeu o sentido. A ideia era mais ou menos dizer assim, não responda rápido, pense, realmente seja mais longo para respirar, seja mais tardio para irar-se. Essa dificuldade que geralmente as pessoas, principalmente passando por um momento como esse de isolamento social, em que tem tanta informação, tanta coisa, e às vezes quem mora em de repente um apartamento como o meu, que é menorzinho, se a gente não procurar
se interter com alguma coisa, com alguma vista, ou com alguma coisa, a gente pode até ficar um pouco estressado. Então, assim... Natural. Você se estressar não é o problema, porque às vezes a gente está estressado mesmo. Então, a gente precisa de um espaço pessoal, um espaço particular, onde a gente possa ter esse processo de desaceleração da ira, né? De botar esse lixinho na boca aí, botar um gole respirar, sair, caminhar, com máscara, né, de preferência. Verdade. Mas a gente ter esse lugar de descompressão, né? Porque nós somos açoitados, né? Nós somos pressionados a responder de imediato, a ter uma posição diante daquilo que nos ameaça, que nos pressiona, que nos questiona. Isso pode ser esposo, pode ser os filhos, pode ser, às vezes, para quem está no teletrabalho, problemas no trabalho, à distância. Então, você acaba explodindo de alguma maneira, né? Então, desenvolver esse fruto que, pelas palavras de Paulo em Gálatas, não é algo que é propriamente nosso, porque a natureza humana ela é explosiva, ela é reativa. Mas se você tem o fruto que Paulo diz que vem do Espírito de Deus e é plantado naquele que teme a Deus, que recebe a Deus, ele tem esse fruto dentro dele. Mas você precisa desenvolver, você precisa cultivar, você precisa fazer com que ele cresça dentro de você e ocupe os espaços que hoje podem estar sendo ocupados pela ira, pelo rancor, por aquilo que faz com que você reaja instintivamente, que é o natural da natureza humana. Inclusive, né, quando Paulo fala sobre esse fruto do Espírito, né, que são todas essas características, antes ele fala da obra da carne, né, que é justamente tudo isso, a vingança, a inveja, né, e ligando ao que você falou, justamente procurar a nossa ação nessa situação de fruto do Espírito. O fruto vem do Espírito, e trazendo aqui do texto de João 15, né, no verso 4, Jesus diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Seria mais ou menos essa busca, como você fala assim, precisa ter uma ação, né? Nós buscamos a Deus e essa ligação da videira faz com que esse, digamos assim, eu não sou biólogo, mas esse sumo venha, né, a passar por nós, que somos ramos, e gerar assim um fruto? Esse sumo aí que você está falando, Paulo fala lá em Gálatas que é o Espírito de Deus. Mas esse desenvolvimento, ele precisa de maturação, ele precisa de tempo, você precisa de sensibilidade e de esforço para que isso aconteça. Porque não é incomum você ver pessoas que estão há anos na igreja, mas são intolerantes no trânsito. São intolerantes quando você está num atendimento e aquele atendimento você demora para ser atendido, ou muitas vezes você é mal atendido. Então, o que acontece? Normalmente as pessoas reagem como se fossem os donos do mundo. E só falta dizer assim, você sabe com quem a gente está falando, né? É a maior... É inconcebível isso com o cristão. A vida cristã, ela precisa ser desenvolvida, precisa ser trabalhada, e precisa você ter a consciência de que as dificuldades e as situações que vão lhe pressionar, que vão fazer com que você reaja de maneira instintiva, seja alimentado por esse sumo, por você estar ligado nessa videira. E a partir daí vir os frutos de paz, de bondade, de longanimidade,
Então, o controle da ira e da agressividade é algo que precisa ser percebido, porque você pode passar a vida inteira dentro da igreja e explodindo com qualquer coisa. Eu tive em um culto aqui na nossa comunidade, num culto da presença na quarta-feira, eu me lembro de uma pregação do pastor Ivanzinho, lá da Trindade. Ele veio, participou conosco, e ele trouxe o tema da cultura do reino em valorizar o outro mais do que a você. Isso, como um exercício, né, na vida cristã, traz para a gente um aspecto mais tolerante, de você entender que no seu tempo não é mais importante do que o tempo do outro, né? De repente, isso no trânsito, numa fila, faz com que você respeite e dê passagem e até entenda, né, que algumas pessoas podem dirigir num tempo mais lento do que o seu, numa velocidade mais lenta do que a sua. Esse exercício, né, que você está falando de exercitar a misericórdia, olhar com os olhos como Cristo olha para a gente, né? Olhar com o olhar de Cristo para o mundo, né? Ver de uma forma diferente. Isso é o nosso... Eu gosto muito de Yuri estar aqui na nossa live, ele fala muito, vai malhando aí, vai criando músculo, musculatura espiritual, né? De repente, daqui a pouco você está igual a Sansão aqui, aí você, no lugar de ficar forte para guerrear, você vai amar mais. Né? É isso que o reino traz. Quando a gente exercita mais isso, cada vez a gente ama. Né? Cada vez a gente ama. E a intolerância e a ira, sabe, Edgar? Eu penso que ela é muito fruto do ego elevado. Então, quando você se coloca na sua posição acima dos outros, você é o melhor, você é que faz, tem quase a perfeição do que você faz. Então, quando você tem outras pessoas que fazem aquela atividade de uma maneira diferente, e normalmente de uma maneira diferente da sua e com uma forma e uma qualidade que você não espera, então você reage menosprezando, chamando o outro de burro, você começa a dizer que é um incapaz, então você vai criando, colocando, jogando adjetivos sobre o outro, porque a sua expectativa ela não foi atendida, ela não foi correspondida. Então, quando Jesus diz assim, aquele que quer ser maior, ele deve considerar o outro superior a si mesmo, é você ter a capacidade de que, mesmo que você saiba mais, ou que você faça melhor, que você dirija melhor, que você cozinhe melhor, que você limpe melhor, você precisa entender que o outro, se ele faz diferente de você, ensine, ajude a desenvolvê-lo. Então, isso é unanimidade. Isso é você saber controlar e domar o dragão que existe dentro de cada um. Essa paciência, né? Domar esse dragão. Fazendo as meditações, até para a gente fazer essa live, eu pude perceber uma coisa bem interessante. Cada vez que se falava em paciência, né, nas escrituras, sempre vinha linkado com a palavra esperança. Porque você imagina, esperança é você estar esperando algo. Se você não tiver paciência, eu imagino como será aquele tempo de espera, né? No texto de Romanos 8, Paulo fala aos romanos aqui, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Fala um pouco sobre a falta de paciência por esperar. A gente sabe que também uma das coisas que tem tirado a tranquilidade de algumas pessoas quando é que acaba essa pandemia e quando volta, e se vai voltar às aulas, e as aulas da criança e o trabalho. Fala um pouco sobre essa coisa
essa semelhança, ou andando junto aí nesse vocabulário, paciência ligado à esperança. Essa ligação. Então, eu penso que a paciência, ela está ligada, sim, com a longanimidade, mas a longanimidade, ela está muito ligada ao autocontrole, ao domínio próprio, né? Tem uma relação muito próxima com o domínio próprio, porque você consegue respirar e saber que aquilo vai passar. A esperança, ela olha para um futuro que você não consegue enxergar, que não é tangível, não é alcançável com suas mãos. Você não consegue tocá-lo, você não consegue vê-lo, mas você idealiza. Então, você precisa ter esperança, sim, que seja onde for que você vai aplicar, seja para um relacionamento, seja para a educação dos filhos, porque o que nos torna, o que nos impede de sermos longânimos é quando não temos esperança. Não temos esperança que os nossos filhos vão aprender aquilo que estamos ensinando, que o relacionamento ele pode sim ser restaurado, que a família ela pode se desenvolver, mas às vezes a gente não quer esperar. Não quer esperar, porque a gente não enxerga e a gente normalmente diz assim, eu não sei de onde foi que esse menino aprendeu isso, porque não foi a educação que eu dei. Verdade. E aí a gente perde a esperança. Por quê? A gente não consegue acreditar que a transformação, que a mudança, ela é possível de acontecer, seja lá em quem for. E aí perdemos a esperança, às vezes perdemos a paciência, perdemos a longanimidade e nos viramos. É uma reação em cadeia. Então, ter paciência, ter esperança é a gente jogar uma âncora lá na frente e esperar que a gente, puxando essa esperança para próximo de nós, a gente se desloque para esse lugar que não é visível aos nossos olhos hoje, mas podemos alcançá-lo. Eu acho interessante isso que você está falando, porque realmente isso dá um resultado, né? A própria palavra de Deus diz aqui, no livro de Tiago, capítulo 5, aí Paulo fala assim, como vocês sabem, nós nos consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Aleluia, né? O quanto a paciência que Jó teve ali, imagina toda aquela tribulação que Jó passou, ainda recebeu a visita daqueles amigos, né, ali falando tudo aquilo, e ele teve a paciência de dizer, saber que Deus é cheio de compaixão e misericórdia. Agora, diga, é fácil a gente ser longânimo, ter paciência, sabendo o resultado. Né? A gente olha para o livro de Jó, a gente viu que ele teve paciência, mas no final, depois de um tempo, ele recebeu tudo em dobro daquilo que ele tinha perdido. Ele conseguiu reconstruir em dobro aquilo que ele tinha perdido. Então, olhar para o futuro, mas sabendo o que vai acontecer, é fácil ter paciência, é fácil ser longânimo, mas isso não é a realidade nas nossas vidas hoje. O que é que vai acontecer amanhã? Quando é que a gente vai poder ter uma vida normal, né? Não sabemos. Até quando as empresas vão suportar essa dificuldade financeira? Até quando os empregos vão ser mantidos? Não sabemos. Não sabemos. Isso causa inquietação, isso causa angústia. E ter esperança é você olhar. Eu costumo diferenciar quando a gente tem expectativa e esperança. Expectativa é uma projeção sua, são planos, são métricas, são análises que você faz, e aí você diz, eu tenho uma expectativa de que isso vai acontecer, porque você avaliou um conjunto de parâmetros, de indicadores que
lhe apontam, que dizem que isso aqui pode acontecer. Mas não. Esperança você não tem parâmetro. Você joga a âncora, mas você não vê onde ela vai cair. Você vai puxando, você vai puxando. É o dia a dia passando. O dia vai passando, a semana vai passando, mais um mês passou, mais um ano passou, mais uma década passa, e você continua tendo esperança, porque você não está pautando a sua vida num fato, em parâmetros, mas é numa atitude de fé de que aquilo pode acontecer, a despeito dos indicadores, a despeito dos fatores que vão lhe apontar que o caminho está sendo construído. Entendo. Rodrigo, vem aí uma nova série na nossa comunidade, né? A Justiça do Céu na Terra. Encontra paz, né? Nos dias em que vivemos, trabalho, compromisso, trânsito, família, rotina, cada vez descontrolada muitas vezes, né? Tumultuadas. A gente tem visto aí que até essa série ela vem até com essa imagem forte, né, que rodou o mundo, que é a de um policial que praticamente pisou sobre o pescoço de uma mulher. E a gente tem visto várias manifestações, inclusive aquela contra o racismo, né, que iniciou-se nos Estados Unidos e foi para todo o mundo, em que o negro praticamente foi assassinado ali, né? Enforcado, ou sufocado por aquele policial também. E a gente vê todas essas faixas com paz, né? Essas reuniões, inclusive shows de algumas bandas, lives, toda essa movimentação sobre paz. Eu quase não consegui entender, cortou um bocado aí sua voz. Deixa eu voltar aqui o raciocínio. Tá conseguindo ouvir agora? Tá. Pronto. Essa paz que as bandas de rock postam nas camisas, que as pessoas saem na rua com faixa, fala um pouco dessa paz e sobre a paz que é uma característica ou um bago do fruto ali do Espírito. Então, a gente tem um conceito muito utilitário da paz, né? Então, assim, se eu estiver me sentindo bem, assim, eu posso estar em paz. Se eu estiver bem, eu estou em paz. Se eu não estiver preocupado, eu estou em paz. Se eu estiver com as contas pagas, eu estou em paz. Então, o conceito de paz que a gente usa no Ocidente é um conceito normalmente muito pessoal. Então, do que eu sinto, é sentimento. Então, o mundo pode estar se acabando lá fora e eu estou em paz. Alguém poderia chamar isso de demência, não de paz, né? Porque você está vendo o mundo desabar e você não se mover, não se incomodar, não se inquietar com isso não, no conceito hebraico, né, no conceito oriental, esse não é o conceito de paz. O conceito de paz que Paulo fala, a gente precisa ter a consciência de que Paulo era judeu, né? Jesus era judeu. Quando Jesus diz assim, eu deixo-vos a paz, e a minha paz eu vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Ou seja, Jesus tinha consciência de que a paz do mundo era uma paz diferente da que eles propondo a oferecer e a dar. Então, esse conceito de paz, na perspectiva hebraica, é o conceito mais amplo de shalom. Então, quando o judeu ele cumprimenta o outro com shalom, ou seja, com uma paz de Deus sobre ele, que era essa paz que Jesus oferecia, é a paz que Paulo fala. Então, é uma paz que
extrapola o seu sentimento, extrapola a sua percepção de paz. É uma paz que leva consigo o sentimento de justiça. Então, se eu tenho pão e estou em paz, eu não estarei em paz se você, que é meu irmão, não tem pão. Perfeitamente. Eu preciso que o meu pão, ele também sacie a sua fome. E aí eu estarei em paz, porque eu tenho pão e você também tem pão. Então, o conceito de paz é um conceito de que eu não posso ver a opressão, a injustiça, e eu deitar minha cabeça no travesseiro e dormir em paz quando eu estou vendo coisas acontecerem no mundo e ficar calado. Ficar, silenciar diante de uma situação de opressão, de injustiça, seja ela social, seja ela relacional. Eu não posso enxergar uma mulher, por exemplo, sendo abusada, violentada, e eu dizer, não, não é comigo, estou em paz. Não, isso não é paz. A paz deve levar você a encerrar aquela opressão, aquela violência, aquela dor que está causando no seu semelhante. Então, quando Jesus diz, deixo-vos a minha paz, e a minha paz eu vos dou, e não a dou como o mundo a dá, eu preciso olhar para esse mundo, olhar como ele está oferecendo paz, e eu dizer, não é essa paz que Jesus está oferecendo. É uma paz que Paulo diz que excede, ultrapassa a compreensão e a razão humana. Porque diante da razão humana, o que é que nós fazemos? Nós olhamos para nós mesmos, para os nossos sentimentos, para as nossas necessidades. Então, se eu estou bem, eu estou em paz. Mas Jesus diz não. Paulo diz não. O fruto do Espírito que promove paz, não é uma paz só para mim. Ela precisa ser uma paz que alcança e transborda e alcança aquele que está ao meu redor, e que eu devo lutar contra a injustiça, contra o preconceito, contra a corrupção. Eu preciso lutar contra a violência. Então, não uma luta, como Paulo também afirma, contra carne, sangue ou com armas, como Jesus disse para Pedro, né? Pedro, guarda essa espada, porque quem pela espada mata, pela espada vai morrer. Então, não é a luta armada, não é a luta com violência que eu trago paz. O mundo hoje, se a gente olha para os jornais, a gente vê para os noticiários, para a internet, para tudo, o mundo vive em conflito. E muitas vezes nós dizemos, não, vamos fazer a guerra, vamos trazer a luta para que isso gere a paz. Nenhuma paz ela é gerada com opressão. Nenhuma justiça, que é o conceito do Shalom, ele é realizado com mais violência, mas com a paz absoluta, com equilíbrio absoluto. Então, eu penso que o conceito de paz que o mundo traz é muito diferente daquilo que a Bíblia ela sugere. Muito bem. Você citou aí João, né? Quando ele fala, eu lhes dou a minha paz, não é a paz como o mundo dá, né? E também a carta de Paulo aos Filipenses é a paz de Deus que excede todo o entendimento. Guardará os seus corações e as mentes em Cristo Jesus. Justamente esse alinhamento, né? Essa ligação de nós, que somos o galho da árvore, né? Ligado na árvore, gerando esse fruto.
se não estivermos realmente com o nosso coração sendo guardado na palavra de Deus, dificilmente a gente vai entender esse conceito de paz, né? E realmente a gente vai achar que viver num conforto, talvez de um lar, de uma casa bem estruturada e de repente passar pelas ruas da nossa cidade e ver um irmão que passa frio e fome e a gente não se incomodar com aquilo e dizer assim, não, eu estou em paz, eu estou em paz, né? A gente, diante das nossas comunidades, vê que não só os humildes, mas também algumas pessoas até mais abastadas de bens, mas que nesse momento de pandemia, elas precisam de uma esperança, elas precisam de uma palavra de conforto, e a gente está dentro, às vezes, do nosso lar e faz assim, mas eu estou em paz, mas eu estou tranquilo, e sabendo que a pessoa está ali desesperada, precisando. Então, assim, muito importante isso que vocês nos trazem, esse conceito, né, Rodrigo, que muita gente confunde realmente a história da Pax, a Pax Romana, né, que era aquela história que, fazendo a leitura do livro de Atos... Essa era a paz. Então, essa Pax Romana é a paz que Jesus condena. Quando Roma chegava nos vilarejos, nas cidades, nos territórios que Roma invadia, Roma dizia, a paz romana chegou aqui. Só que a paz romana era uma paz com opressão. Era uma paz onde os soldados estupravam e violentavam as mulheres, destruíam as plantações, expropriavam as casas e os terrenos e as propriedades das pessoas que eles invadiam, cobravam impostos abusivos. Então, isso era o que Roma chamava de paz. Aí Jesus diz, olha, eu trago a paz, e não trago como Roma dá. Essa paz que eu vos trago não é igual à paz de Roma, mas é uma paz que Paulo referencia lá na frente, uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que traz equilíbrio, que traz justiça, que traz compartilhar ao ponto de que aquele que tem mais não tem sobrando, e aquele que tem menos não tem faltando. Então, aquilo que você tem a mais, você dá, você doa, você ajuda, você contribui. Você não oprime para exercer força e controle, mas você leva equilíbrio e justiça. Paz, ela deve ser feita com justiça. Você não tem paz sem justiça, sem verdade. Você não tem paz sem equilíbrio. Você não tem paz sem respeito às instituições. Você não tem paz sem respeito à palavra e à posição do outro. Você não tem paz sem esses elementos. Então, a paz que Jesus traz, o texto que você citou de Filipenses 4:7, Paulo diz assim, ele guardará a sua mente e o seu coração. Então, perceba que paz não é algo apenas das nossas emoções e dos nossos afetos. Sim, também é. Também é dos meus afetos. Para eu estar em paz com você, eu preciso desenvolver os meus afetos para com você. Eu preciso me preocupar com o seu bem-estar. Eu preciso fazer com que o meu coração e os meus afetos eles estejam trabalhando na sua vida. Então, é algo do coração. O meu equilíbrio, a minha longanimidade, a minha ausência de ira é um reflexo dos meus afetos em paz com o meu próximo. Quando Jesus diz assim, ore pelo seu inimigo, ele está dizendo, ore por aquele que vai perseguir você. E as suas emoções e os seus afetos, eles não devem estar sujeitos à sua ira, que Paulo chama de fruto da carne, a sua vingança, que é o fruto da carne, mas ao fruto do Espírito, que é paz e longanimidade. Então, quando você desenvolve
essa capacidade de orar pelo seu inimigo, de socorrer aquele que você não conhece, ainda que as pessoas digam assim, mas ele vai vender a comida que tu deu para comprar droga. Por que tu vai dar uma cesta básica a ele? Ele vai vender e vai vir comprar droga. A maldade do outro não pode me tornar uma pessoa perversa, insensível das emoções. Porque quando meus afetos eles estão bloqueados, como eu posso ter paz? Mas Paulo diz que não é só as emoções. Ele também diz que guardará o seu entendimento, a sua razão, seu raciocínio, sua lógica, seus argumentos. Eu gosto muito de uma frase de Desmond Tutu, que é um bispo hoje emérito da África do Sul, que lutou com Nelson Mandela pelo fim do regime do apartheid na África do Sul na década de 90. Então, ele, inclusive, recebeu o Prêmio Nobel da Paz pela sua contribuição na Comissão da Verdade para que acabasse a segregação racial, mesmo depois que Mandela assumiu como presidente da África do Sul. E ele diz o seguinte, ele diz, olha, jamais aumente a sua voz numa discussão, num embate. Ele diz, jamais aumente sua voz, mas melhore os seus argumentos. Então, isso é razão, isso é intelecto, isso é pensamento. Então, quando você está buscando a promoção da paz, não é aquele que fala mais alto que pode mais, mas é aquele que consegue dominar a sua língua, como o Tiago diz. É aquele que consegue argumentar, é aquele que consegue convencer, é aquele que consegue mostrar que a justiça ela deve ser feita com amor. O amor. Sem amor nada é possível, né? Assim, Porque a justiça sem amor é tirania. No momento que eu busco a justiça, mas com a justificativa de que eu quero promover paz, na verdade eu estou me tornando um tirano. Estamos passando por momentos muito difíceis, né? Por conta dessa confusão que na nossa própria pátria, né? Às vezes alguns atos que parecem ser de paz, quando não são feitos com amor, se tornam tirania, né? O apóstolo Paulo, né, que fez essa definição tão linda, né, sobre o amor e também fala sobre essa paz, fazendo a leitura do estudo que a gente está fazendo no nosso pequeno grupo aqui, na nossa célula, do livro de Atos, no capítulo 24, Paulo está lá, sendo julgado diante de Félix, e a alegação que os judeus perseguiam tanto Paulo que conseguem um advogado, né? Leva um advogado cheio de argumento, e o advogado chega para Félix ali, dá uma bajulada e diz assim, governador, sabemos que temos paz com vocês, o religioso, né? Temos paz contigo, e por conta disso, essa paz que habita aqui vai fazer com que nós convivamos bem. É justamente essa ideia de paz que faz com que as pessoas deixem de procurar... Essa era a paz romana, né? Deixem de procurar a justiça. Essa era a paz romana. É uma paz que me deixa bem. É como se fosse assim, olha, eu estando bem, está tudo em paz. Né? Como é que está a sua vida? Está tudo bem, eu estou empregado, estou no emprego bom, estou com saúde, estou com família, está tudo em paz. Né? E que a gente possa realmente tirar esse engano do nosso coração. Rodrigo, a gente está chegando no final da nossa live. A gente sabe que o assunto fruto do Espírito, né, é um assunto... Ainda vamos ter outras lives falando sobre essas características do fruto do Espírito, né? Mas, de antemão, eu queria deixar esses minutos finais para a sua consideração sobre esse assunto, tá? E, novamente, expressar aqui a nossa gratidão a Deus pela sua vida e pela forma que você está sendo usado na nossa comunidade, né? E através dessa live, né? Com tanto esclarecimento sobre a palavra de Deus, né? Que traz conforto ao nosso coração.
E eu queria que você usasse esses minutos finais para a consideração final sobre tudo isso que a gente conversou hoje, sobre esse entendimento da verdadeira paz e longanimidade do fruto do Espírito. Rapaz, considerações finais. Gostou, né? Eu acho que a gente não pode colocar um ponto final nesses assuntos, sabe? De longanimidade, de paz. Eu acho que é um assunto que a gente tem que estar sempre sendo recorrente, porque isso mexe com aquilo que temos de melhor e aquilo que temos de pior como seres humanos. Eu acho que quando a gente se torna intolerante, a gente alimenta o fruto da carne, que Paulo fala. A ira, a ganância, a violência. Então, eu preciso, como indivíduo, como ser humano, estar atento às minhas emoções, estar atento àquilo que está me movendo, àquilo que está conduzindo as minhas ações. Porque nós somos seres passionais. Então, quais são as minhas paixões? O que é que está me movendo? O que é que está me conduzindo? Então, eu preciso estar atento a isso, para que eu possa olhar para dentro de mim, mas entender que não é a minha força que vai me tornar uma pessoa longânima. É o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, porque vamos explodir. Se for pela nossa própria força, pelos nossos próprios recursos, nós vamos explodir. E vamos explodir em cima de alguém. E vamos ferir alguém. Vamos, como se fosse, se a gente pudesse dizer, nós seríamos homens-bombas. Homens-bombas. Homens-bombas de ira, de rancor, de violência. Então eu preciso rejeitar tudo isso que porventura habita em mim. Isso muitas vezes é agir como Jesus disse. Se alguém te bater na face direita, ofereça a outra. Mas a gente está cuspindo fogo pela venta com esses dragões que habitam em nós. Então a gente está cuspindo fogo pela venta, respondendo às pessoas com mais violência, com mais ira. Se eu consigo ser longânimo, eu serei um promotor de paz. E não apenas uma paz que me deixa confortável, mas uma paz que promove justiça. E não justiça com as próprias mãos, porque eu já controlei as minhas emoções. Eu já subjuguei elas ao Espírito de Deus. E aí a minha justiça é uma justiça com amor, para que ela não se torne tirania. E aí a gente pode ter a esperança de um mundo melhor, de uma terra que será como jardins que a gente está cultivando, assim como foi no Éden. Amém. Fazer o céu vir à terra é cultivar o jardim de Deus. Amém. Amém, meu irmão. Esse é o nosso sonho, né? Que queremos sonhar com Deus, em que Ele está vindo, né? Nosso Senhor está voltando e a gente vai, com certeza, sentir tudo isso, né? No que Ele tem ainda para nos revelar com a sua volta. Rodrigo, eu queria que você pudesse orar por todas as vidas aqui representadas nessa live, por cada pessoa que se dispôs a assistir e também pelas pessoas que vão assistir num próximo momento, já que esse vídeo vai ficar gravado no IGTV. E queria realmente dizer o quanto eu estou feliz, cara, de estar aqui com você
E não é, alegria minha. Não é rasgação de seda, mas assim, você é um irmão muito querido, nós tivemos muitas conversas boas durante muito tempo. E eu queria dizer aqui, deixar registrado, né, a pessoa, o mentor importante que você é também para a minha vida. E queria pedir que você orasse também pelo ministério, né, por todos os líderes da nossa igreja, para que possamos realmente estar buscando esse shalom nas nossas vidas. Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, te agradeço pela vida de Edgar, de todos os líderes desse ministério, pastor Jason, toda a equipe de ministros que o Senhor tem levantado nessa comunidade para te servir, para ajudar homens e mulheres a se parecerem mais com o Senhor. Que o Senhor possa ter falado ao coração de todos aqueles que nos ouvem, que nos ouviram, e que o Senhor nos ajudem a desenvolver esse fruto do Teu Espírito em nós, que é a paz, que é a longanimidade, e que a gente possa ser esses instrumentos de promoção de justiça, de paz e de misericórdia nesse mundo que está tão corrompido e decaído. Nós cremos que o Senhor nos chama para sermos jardineiros de Deus, jardineiros do Senhor no meio dessa terra árida, para que nós possamos transformar em belos jardins com frutos e flores para a Tua glória e para o Teu reino. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém.